Bom dia, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo aí, trabalhar mais uma semana juntos. Hoje, essa semana no caso, só tivemos aula de hoje porque ontem foi o feriado e na segunda tivemos uma emenda de feriado. Mas vamos continuar aí para que a gente possa concluir o nosso conteúdo. Faltam poucas aulas para a gente estar acabando a apostila, tá? Então, no máximo, além desse vídeo de hoje, mais 2 vídeos e nós concluiremos a apostila 2. E aí, assim que possível, começaremos a trabalhar com a apostila 3. Acredito que até sexta-feira da semana que vem, todos vocês já estejam com a apostila 3 nas mãos, tá bom? Eu tenho até essa sexta para fechar as médias e vou estar fazendo isso nesse período. Por favor, quem não me enviou as atividades, me envie. Eu tô com um problema no meu e-mail devido ao volume de e-mail que eu tenho recebido, a minha caixa de entrada tá cheia, então alguns não estão conseguindo me enviar. Conforme eu excluo os e-mails, eu olho, marco o que você fez, e aí eu excluo, e aí vai chegando novos e-mails, mas pode ser que algum não chegue. Então, para não correr esse risco, por favor, me envie pelo WhatsApp, não me envia por e-mail, porque pelo WhatsApp é mais garantido que eu vou estar recebendo essa sua atividade, para não acontecer de você fazer e eu não receber e aí você deixar de ganhar o seu ponto, que seria justo você estar ganhando, tá bom? Então, hoje trabalharemos sobre as aulas 36 e 37, que são os vermes, tá? De uma forma geral, os vermes podem se dividir em 2 grupos, plateumintos e nemateumintos. Os plateumintos são os vermes que têm o corpo achatado, tá? Vou tentar achar a imagem aqui, ó. Como se fosse nesse padrão aqui, ó. Isso é uma planária, que é um dos principais exemplos de plateuminto. E os nemateumintos são os vermes de corpo cilíndrico. Vou achar uma fotinha para aqui, ó. São esses aqui, ó. Que é a lombriga, que é bastante conhecida como uma doença que fica dentro da nossa barriga. Então, nós temos 2 padrões de vermes, plateumintos, que são os vermes achatados, e nemateumintos, que são os vermes cilíndricos. Eu vou falar dos dois basicamente juntos, porque eles são muito parecidos no que diz respeito à forma com a qual ele infecta a gente, o seu tipo de vida e por aí vai, tá? De uma forma geral, os vermes, ou eles são parasitas, que eles ficam dentro de um hospedeiro para se alimentar desse hospedeiro, ou eles são decompositores. A planária, por exemplo, que foi aquela primeira imagem que eu mostrei para vocês, é um verme decompositor. Já os demais vermes são todos parasitas, ou seja, eles sempre estão habitando o organismo de um humano, de um porco, de um boi, porque assim eles conseguem se alimentar do alimento que esse animal, que esse hospedeiro está ingerindo. Por isso, os vermes situam-se normalmente no intestino do parasita, do hospedeiro. Por exemplo, eu tenho um verme, ele vai ficar lá no meu intestino. Aí quando eu como parte do meu alimento, o verme vai pegar para ele. Então eu vou comer, porém mesmo eu comendo eu posso ficar magro, posso ficar desnutrido, porque quando chegou lá no meu intestino e esse alimento deveria ser absorvido pelo meu corpo para ser distribuído por todo ele, vai acontecer que o verme vai pegar parte desse alimento para ele. Então eu comi tipo 1000 calorias, mas o verme pegou 200 para ele, então eu só ingeri 800 calorias, por exemplo. Isso é bastante comum de estar acontecendo, tá? Então, o verme, normalmente, ele é um parasita, ficando no meu organismo, ou de um porco, ou de um boi, etc. E assim, absorvendo parte do alimento que esse hospedeiro ingeriu. Eu vou citar para vocês alguns exemplos de verminoses, que são doenças causadas por vermes. De uma forma geral, eu posso pegar verme nadando em lagoas que existem vermes, contaminadas por vermes, andando descalço, sofrendo picada de inseto, mosquito, por exemplo. Eu posso pegar esse verme através de um alimento infectado, bebendo uma água contaminada. Eu posso pegar esse verme, tipo, brincando na terra e depois pondo a mão na boca. Tem várias formas de eu estar ingerindo um verme ou de eu estar adquirindo um verme. E aí todas elas, de uma forma geral, eu posso dizer que a profilaxia, que é o modo de combate, de evitar, está muito associada à higiene. Porque uma pessoa com boa higiene tem menor chance de pegar esse verme, porque eles estão associados geralmente a lixo, a lugares contaminados, tá?
Então, por exemplo, eu devo lavar bem as mãos antes de comer. Higiene pessoal, de uma forma geral, é um tipo de profilaxia. Combate aos vetores, que seriam os insetos causadores, é um tipo de profilaxia. Combater os doentes, porque uma pessoa doente, as fezes dela contêm ovos do verme. Então, eu combatendo os doentes, eu evito que novos ovos de verme sejam despejados no ambiente através das fezes dessa pessoa, tá? Higiene alimentar também, que seria lavar bem o alimento. Ou no caso das carnes de porco, que pode conter um verme, fritar bem essa carne, né? Ou assar bem ela, porque essa carne estando crua, o ovo do verme pode permanecer vivo dentro da carne. Agora, mesmo que eu pegue uma carne de porco infectada, se eu fritar bem ela ou se eu assar bem ela, vai acontecer que essa carne vai... O calor do fogão, né? Do forno, enfim, vai fazer com que essa carne seja... O calor dela vai fazer com que esse ovo morra, seja destruído. Mesmo que então a carne estava contaminada, o calor destruiu esse ovo e aí eu não vou adquirir um verme vivo, e sim um verme morto, e aí não vai me infectar, tá bom? Então tem várias formas. Então vamos lá. Eu vou falar primeiro sobre uma doença chamada de esquistossomose, que é causada por um verme chamado trematoide. Esse verme, eu posso adquirir ele nadando em lagoas contaminadas. Por que em lagoas? Porque esse verme vive dentro de um caramujo. Funciona basicamente o seguinte, tem um adulto contaminado, ele faz cocô, no cocô dele tem ovos, tem os ovos do animal, né, do verme. Esses ovos, quando eles eclodirem, eles vão liberar umas larvas que se chamam miracídios. São larvinhas. Essas larvinhas que saíram do cocô do homem infectado, que estava lá, o cocô do homem tem ovo. O ovo eclode, vira essa larva, que são os miracídios. Essa larva, ela entra dentro de caramujos e ela fica parasitando esse caramujo até ela se tornar uma adulta. Quando ela se torna uma adulta, ela se chama cercária. Então ela entra uma larva, ela entra um miracídio no caramujo e ela sai adulta, sai uma cercária. E aí essa cercária fica em lagoas. E eu nadando em uma lagoa, ela pode entrar pelos poros da minha pele, porque ela é bem pequena, microscópica basicamente. Então nadar em lagoas contaminadas é uma forma de me infectar, é a principal forma de me infectar por esse verme. E aí, como que eu posso então evitar a esquistossomose? Saneamento básico, porque aí a água vai estar potável, né? Uma água que ele eventualmente possa estar. Combater o caramujo que causa essa doença. Tratar os doentes para que eles façam cocô sem o verme. E evitar nadar em rios que você saiba que naquela região tem um histórico de pacientes com esquistossomose. Basicamente essas as principais formas de prevenção, tá bom? Agora outro tipo de verme, a tênia, que é um trema... A tênia, ela é um da classe dos cestoides. A tênia, eu adquiro ela basicamente comendo carne de porco. Porque as tênias, os ovinhos delas ficam na musculatura do porco. Comi carne de porco mal passada, infectada com um verme, eu adquiro uma tênia. Por que mal passada? Porque se ela estiver infectada, porém ela for bem assada, bem cozida, bem frita, o verme morre. E aí eu não adquiro essa doença, tá? Então, por carne de porco, eu só posso pegar tênia. Qualquer outra doença, se alguém falar, eu tenho, por exemplo, eu tenho cisticercose. Você pegou ela de uma outra forma que não foi através da carne mal passada, de porco ou de boi. A cisticercose eu posso pegar bebendo uma água infectada, enfim, de diferentes maneiras, mas não por porco ou por boi. Por carne, eu pego exclusivamente a tênia, tá? Basicamente a única que a gente pega através desse tipo de alimento. Agora, outro exemplo, a lombriga, tá? Que são os nematóides, aqueles vermes cilíndricos. Eles podem causar amarelão, que é uma doença que tem até aquela, não sei se é um de literatura, exatamente o Jeca Tatu lá, ele tem amarelão, porque ele andava descalço. Por quê? Porque ela entra pelo pé, geralmente. Então a ancilostomose, que é o amarelão, eu posso pegar ela através do meu pé, ele entra pela minha unha, por feridas no pé. Por isso, a principal forma de combate a essa doença, basicamente, é andar calçado, né? Você usa tênis, e o saneamento básico, para que novos vermes não surjam ali e aumente ainda mais o número de pessoas infectadas.
Outra doença, elefantíase, que a gente pega através de um mosquito culex, é o nome dessa espécie. É tipo a dengue, o mosquito não nasce com essa doença. Se eu tenho elefantíase, o mosquito me pica, ele passa a ser um transmissor da elefantíase a partir daí. Por isso, o tratamento de pessoas doentes é a principal forma de evitar o contágio dessa doença, porque se não tem doente na região, esse mosquito, quando ele picar as pessoas, ele não vai passar a ser um portador. Então, o combate de doente evita com que mosquitos, ao picar esses doentes, passem a ser portadores da doença e vetores de transmissão. Então, no caso da elefantíase, que é causada por esse inseto, a principal forma de evitar o contágio, a profilaxia, seria o combate ao mosquito e também o combate de doentes, né, para que eles parem de ser potenciais transmissores, tá bom? Agora, a lombriga. A lombriga, a gente adquire ela comendo algum alimento contaminado, bebendo alguma água contaminada, e aí ela cresce lá na nossa barriga, parasitando o nosso organismo e comendo parte do alimento de que nós ingerimos. Se ela entra pela mão, que eu ponho na boca, contaminada por alimento, a principal forma de profilaxia seria saneamento básico, que é basicamente para todas, porque saneamento básico vai fazer com que a água chegue tratada na sua casa, com que o cocô infectado que a pessoa fez seja tratado em uma rede de esgoto, que o lixo seja coletado, impedindo a proliferação desses vermes. Então, saneamento básico ajuda em tudo. Higiene pessoal também vai ser bastante importante para evitar a lombriga. Higiene alimentar, né, para que você lave bem os alimentos e impeça com que eles sejam contaminados. E também o tratamento dos doentes. Sempre o tratamento dos doentes é importante para a profilaxia, porque o cocô do doente tem novos ovos. Então, o cocô do doente é que começa a espalhar esses vermes pelo ambiente, de modo com que ele possa vir a transmitir outras pessoas, tá bom? Então, basicamente, isso era necessário estar falando sobre os vermes. Eu gostaria que vocês fizessem os exercícios das páginas 59, 60, 61 e 62. E aí, no decorrer da semana, até sexta-feira, eu publico a correção para vocês, tá bom? Não deixem de fazer aí, não deixem de me enviar por WhatsApp, por favor, para que eu possa estar registrando a atividade de vocês como feita e vocês tenham uma nota azul no final do bimestre, tá bom? Fiquem em paz aí, a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.